Testando. Teste. Teste, estamos no ar. Agora sim, gente do céu, vocês não fazem ideia do rolê que foi para conseguir gravar esse primeiro Pode Crer. E que bom que eu decidi fazer logo após o feriado, né? Porque aí eu consigo adaptar até semana que vem, porque a gata é o quê? Ansiosa, sabe? Estamos trabalhando nisso, já melhoramos bastante, mas ainda tem muito que melhorar. Gente, eu quero falar com vocês sobre a alegria que é fazer esse podcast, porque faz muito tempo que eu queria fazer, e assim, sempre tinha uma desculpa do porquê eu não fiz ainda, e agora acabaram-se as desculpas. Porque o restinho de vergonha que eu tinha, sabe, de reputação que eu tinha, sabe, Jesus arrancou, falou assim, querida, não é sobre você. Aí eu, tá bom. Aí, finalmente, ele arrancou o band-aid e nada mais me afeta, sabe? Nada mais me dói. Eu posso estar falando isso, tipo assim, cedo demais, né? Porque só Deus sabe como que vai ser daqui para frente, né? Dizem que ser seguidor de Cristo significa ser como Cristo, e Cristo foi odiado, né? Mas, enfim, eu tô antecipando aqui. Tá vendo? Ansiosa. Mas, enfim, voltando. Então, eu tô muito feliz de finalmente estar fazendo esse podcast. E eu lembro que eu brincava muito com esse título de Pode Crer, porque eu falo muito Pode Crer, né? E, tipo, tem esse duplo sentido de caraca, pode crer. E também tem o sentido de pode crer, caraca, aleluias, né? E, enfim, e lógico que eu vou falar do reino, porque é quem eu sou, então não tem como eu separar Jesus da TM de Jesus, tá? Desculpa aí. Mas é lógico que a gente vai falar de tudo um pouco. Então, TM, você vai falar só de fé? Não, mas a fé vai estar embalado ali, porque faz parte de quem eu sou e tudo mais. E, gente, vocês não sabem o rolê que foi para conseguir gravar hoje. Ai, foi trash, foi bem difícil, porque amadora, né? Tô começando, inclusive, a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, eu gravei a primeira, não ficou bom, o microfone me sabotou total, mas Deus sabe de o quê? De todas as coisas, igreja, porque daí a gente já melhorou a qualidade, já no primeiro podcast eu já aprendi que meu marido pode fazer coisas maravilhosas com o áudio. Eu tinha me esquecido que eu sou casada com um músico. Não que eu sou casada, tá? Eu sei que eu sou casada, mas eu esqueci que eles entendem essas coisas de áudio, né? E que eu sou muito limitada. E, tá vendo? A gente já entrou no tópico sem entrar no tópico. Mas, enfim. E aí, eu falei, caraca, ele pode me ajudar. E ele super me ajudou, montou aqui pra mim. Eu nunca lembro do nome do negócio que ele colocou aqui, mas super ajuda na captação de áudio. E vamos melhorando aos pouquinhos. Eita. Gente, já um adendo, sabe? Eu vou até tomar água, porque eu preciso fazer uns disclaimers, uns avisozinhos. Toma sua aguinha aí também. Primeiro disclaimer, primeiro aviso. A TM não fala português perfeito, então eu já estou avisando que às vezes vai me fugir. Quem foi meu aluno de inglês sabe. Às vezes vai fugir as palavras e eu vou ficar aqui aquela palavra, mas faz parte do processo, tá? Aos pouquinhos a gente vai melhorando, né? E a outra coisa também é que, tipo assim, eu vou abrir parênteses no meio da conversa. E como essa é uma conversa, né? Eu gosto de deixar um negócio bem natural. Então, às vezes eu vou abrir um parênteses, vou esquecer de fechar o parênteses, depois eu vou voltar. Enfim, eu acho que eu tenho TDAH. Dizem que eu tenho, mas eu nunca fui procurar. Porque, assim, dos problemas que eu tenho para resolver, já não basta os que eu conheço. Aí, se eu for e ela me dá mais problemas, né? A psicóloga me dá mais problemas para resolver, eu acho que não estou no meu momento. Me julguem. E voltando, então, na questão, tenham paciência, tá bom? Mas eu prometo que eu vou dar o meu melhor. E, no momento, o melhor que eu tenho para oferecer é esse, tá? Seguindo, vamos entrar no assunto, gente. Eu estava com muita vontade de falar sobre isso. E, assim, nas redes sociais, a gente fica limitado, né, naquele 1 minuto do story. E, assim, de todas as atualizações que o Zuckerberg poderia ter feito, ele poderia ter colocado o negócio de acelerar, tipo da rede vizinha, sabe? Para acelerar a story. Porque eu acostumei com ouvir tudo 2 vezes, eu sei, é um caminho sem volta. E eu sei que vocês também vão querer fazer isso, só que eu acho que eu já falo numa velocidade assim acelerada, então eu acho que você vai ter dificuldade no 2 vezes. Mas você tenta e me fala. A gente vai descobrir juntos. Mas, enfim, aí não é o tipo de lugar que dá, sabe, aquela profundidade para a gente conversar sobre as coisas. Então, eu acho que já estava na hora de fazer o podcast. E a gente vai falar sobre nós, sobre eu, sobre você, sobre todo mundo, né? Vamos chamar toda a humanidade. Porque, assim, eu gostaria de saber quando que a gente deixou de ser gente. Quando que ser gente se tornou algo ruim ou algo fora de moda e cringe. Por que eu estou falando isso? Porque parece, eu não sei vocês, mas eu entro nas minhas redes sociais
E faz um tempo já que eu tô cansada de rede social, agora que eu tô tendo saco para voltar, sabe? Vocês são incríveis, não tem nada a ver com vocês. Tem a ver com a cultura da rede social. Por que eu falo isso? Você entra na rede social e você só vê gente perfeita. Gente com uma vida assim que você fala, caraca, que vida é essa? Nossa, parece que a pessoa não tem um boleto para pagar. E se tem, caraca, deve estar tudo em dia. Sabe, tipo, essa vida perfeita. Ou, nossa, gente, que vida produtiva. Parece que tem uma agenda para cada minuto dos 24 horas. E aí, lógico, automaticamente a gente se compara. Não tem como a gente fugir disso, né? E aí você se compara, você se sente o cocô do cavalo do bandido. A mosca do cocô do cavalo do bandido. Porque daí você compara com a sua realidade, você fala, meu Deus, eu não faço nem metade disso, nem sei como a pessoa dá conta de tudo isso. E você sente menos. E a gente nunca vivencia o bastidor do outro, né? De bastidor a gente só conhece o nosso. Então, assim, é uma cultura meio tóxica. A gente deixa de ser gente para ser um personagem na rede social. Não estou falando que tem algo de errado, que ninguém vai te conhecer plenamente. Nem você se conhece por inteiro, mas isso é um tópico para um outro podcast. Mas, assim, você não precisa também se expor na internet, justificar as suas coisas. Só que eu digo que parece que quando as pessoas são vulneráveis nas redes sociais, a gente não é tão receptivo a essa ideia de que as pessoas têm defeito, de que a gente tem defeito e a gente não quer que as pessoas vejam nossos defeitos. Eu falo porque, recentemente, abriu uma discussão a respeito de poros. Tipo assim, as pessoas estão descobrindo que as celebridades têm poros e que as fotos são tratadas, sabe? Antes de ser postado e divulgado. Meu Deus, que revelação! Chocada, vou até tomar água. Caraca, eu não sabia que ser humano tinha poros e textura na pele e flacidez. Assim, desde quando isso, ser humano, entendeu? Esse é meu debate. Tipo assim, desde quando o ser humano se tornou algo ruim? Se a gente não é humano, imperfeito, a gente é o quê? Você quer ser Deus? Você é a quarta pessoa da Trindade? A perfeição em pessoa? Não é, né? E aí entra na outra questão de ser humano, né? Quando que isso passou a ser algo pejorativo, algo ruim? Por exemplo, vou compartilhar com vocês a minha indignação. Eu bateria na mesa, só que eu não quero assustar vocês com o áudio. Mas eu estou com raiva. Imagina aí minha cara de raiva. Para quem está no YouTube, você vê minha cara de brava. Que é o seguinte, desde quando a gente tem que exigir o básico? Como assim exigir o básico, Tieme? O básico, assim, senso comum, tipo, bom senso. Sabe, bom senso? O famoso, lindo, maravilhoso bom senso. Parece que as pessoas não têm mais bom senso. E eu digo bom senso assim no obrigado, por favor, de nada, com licença. Sabe, esse tipo de bom senso. Desde quando a gente tem que não só exigir esse básico, mas parece que ensinar adulto a ter bom senso? Cara, pelo amor de Deus, que regresso. Sabe, olha, que palhaçada. Desde quando isso passou a ser algo, sabe, não normal? Ai, gente, olha, meu olho tá até tendo um tique aqui, eu fico nervosa com esse assunto. Porque, para quem não sabe, isso é um assunto para outro podcast. Mas eu vivi um tempinho no Japão, Deus foi muito bom comigo. E, gente, lá, os japoneses é outra cultura. Os japoneses, assim, eles agradecem, né, dando aquela... Como que fala, gente? Eles abaixam, assim, em reverência, sabe? E eles fazem isso até sair do local, assim, e vão te agradecer. Só falta beijar teu pé. Isso é o obrigado deles. Fora o restante das coisas. E aí eu vejo a nossa realidade aqui no Brasil, eu vejo que a gente está muito distante. Não estou falando também que eles são, nossa, vamos endeusar a cultura asiática. Não. Mas eu digo que eu cresci num lugar que, tipo, é muito normal isso. Vocês me falam se eu que estou muito exigindo coisa demais aqui, tá? Por favor, gostaria de descobrir. Mas, para mim, isso é muito normal, sabe? Por favor, o obrigado. E os americanos também. Até eu dei aula de inglês por mais de 10 anos, fui teacher. Né? Alguns de vocês me conhecem e me lembram da fase teacher. Né? Tá vendo? Eu falei para vocês que isso acontece. I retired. Eu me aposentei. Ah lá. Eu me aposentei faz uns 2 anos, mas, assim, no inglês, a gente sempre vai usar você poderia. Nossa, faz tempo que eu não dou aula, hein?
você poderia, ou por gentileza, não sei o que lá, não sei das quantas lá. Então, assim, é sempre muito educado, sabe? Extrema delicadeza, gentileza. E a gente não tem muito isso, né, no português. Mas, enfim, isso é um debate também para uma outra ocasião. Mas, voltando na questão da educação, me digam aí se é exigir muito. Beleza, a gente já falou na questão de ser gente e ter educação. Agora vamos falar de uma outra coisa. Nossa, gente, eu só fico nervosa aqui. Uma outra coisa que, assim, a gente poderia voltar a ser gente nesse sentido. Porque quando eu penso, assim, em ser humano, eu já penso no fato da gente não ser perfeito, sabe? E tá tudo bem, cara, você não ser perfeito, que ódio! Isso é um recado também de mim para mim, tá? Tá tudo bem, Tcheme, você não ser perfeita, caramba, que raiva, cara. Porque a gente exige uma perfeição. Você está iniciando, por exemplo, o podcast hoje, né? Ah lá, eu falei que tinha tudo a ver. O podcast hoje, primeiro podcast que eu gravo, eu nem sei como funciona esse negócio, eu só assisti, só ouvi, só, sabe, fiz minha pesquisa, mas assim, eu nunca fiz, eu nunca pratiquei isso. O máximo, não vou mentir, o máximo que eu fiz eu tinha um canal no YouTube, inclusive esse canal, né? E nesse canal eu fiz algumas coisas, mas vocês nunca vão ver. Quem viu, viu, quem nunca viu, não vai ver mais, entendeu? Graças a Deus. Mas enfim, é o único treinamento que eu tive. Foi a vida. E aí eu já estava exigindo perfeição, uma qualidade assim absurda, um roteiro, uma coisa incrível. Amada, você está começando hoje, tenha calma, sabe? Tá tudo bem você ser imperfeita, tá tudo bem você reconhecer a sua pequenez, entendeu? Reconhecer o fato de que você é limitada, de que você vai errar, de que você vai, com certeza, você vai conjugar verbos errados. Ah lá, conjugar verbos errado. E também você vai errar o singular e o plural, porque é a vida. Entende? E a gente tem essa exigência, e nessa exigência pelo perfeccionismo, aleluias, a gente acaba, a gente rouba de nós mesmos. Não sei se foi a melhor expressão, mas assim, você perde a oportunidade de aprender, de melhorar, de evoluir e de viver coisas incríveis. Eu falo isso porque assim, eu sei que tem uma galera aqui que me conheceu já no basquete, né? E o basquete é esse rolê para mim. É um lugar assim que olha, não tem nada a ver com vocês são incríveis. Tem a ver com o esporte mesmo. Que assim, eu me sinto humilhada num nível, porque o esporte, principalmente o basquete, você pode ir muito bem. Você pode ir muito bem, só que você não tem como mensurar se você está evoluindo ou não. Porque daí, às vezes, você acerta uma coisa e você erra outra. E aí, você tem dia que você está acertando tudo, e você tem dia que você está errando tudo. E aí você coloca assim, você compara, você fala, nossa, será que eu estou progredindo, ou eu estou parada, ou eu estou piorando? Eu não sei nem se é possível você piorar depois que você aprendeu alguma coisa, só que às vezes eu sinto isso. Eu falo, meu Deus. Cara, o Juan, que é o nosso treinador no Blue Wings, Juan, se você está ouvindo isso, em nome de Jesus, me perdoa, tá? Me perdoa, juro pra você que eu tô tentando acertar o raio da bandeja. E pior que a bandeja, pra quem não joga basquete, é tipo, dizem que é o básico do basquete. Só que você pega as pessoas que jogam, tipo assim, desde que nasceu, eles também às vezes erram a bandeja. Só que é básico, entende? É um básico difícil, porque você tem que acertar as coisas. E, tipo, eu sou muito da estética, da beleza, de gostar do visual das coisas, né? E aí, o Juan me passou um jeito mais bonito de fazer a bandeja, porque a minha bandeja estava capenga. Então, se eu faço a bandeja da forma errada e capenga, até entra, mas fica aquela coisa horrível. E ele estava me passando certinho, cara, virou ciência da computação na minha cabeça. Até teve uma vez que um dos meninos falou assim, Tieme, como que você acerta de média distância se você não acerta a bandeja? Cara, eu não sei. Se vocês puderem descobrir e me falar, tá? Putz, agora eu lembrei de uma coisa, né? Que eu tô expondo isso aqui pra vocês, agora toda vez que eu estiver fazendo bandeja, quem ouvir esse podcast vai ficar olhando, vai ficar observando e falando, realmente, ela tinha razão. Essa bandeja tá muito capenga. Mas eu peço o quê pra vocês? Oração. Vai orar por mim. Entendeu? E sua opinião, se tá ruim, guarda pra você. Que a autoestima da pessoa em relação ao basquete, a confiança no basquete, já não está lá grandes coisas. Mas, enfim, gente, viajei aqui agora, né, no negócio do basquete. Mas, voltando no assunto,
Se eu não tivesse me permitido, inclusive no 45 do segundo tempo, ao meu ver, porque eu nunca fui de jogar, nunca fui do esporte, gente. Foi uma surpresa para todo mundo, mas ao meu ver foi um presente de Deus realmente, porque eu amo, eu não me vejo mais sem, inclusive está virando assim uma rotina assim incrível. E, enfim, o que eu estava falando mesmo? Pera, isso também vai acontecer, tá? De vez em quando. Então, se não fosse isso, se eu não tivesse me permitido passar vergonha, passar vergonha e aprender com os erros e reconhecer que, sabe, começando de baixo no basquete, eu não estaria onde eu tô. Eu tô lá chegando no Curry, lógico que não. Eu tô lá, Caitlin Clark, não, jamais. Eu acho que nessa vida, não. E nem na próxima, né? Se eu acreditasse nesse negócio, ia levar umas 3, 4 vidas aí, talvez. Né? Enfim, não há impossíveis, mas vocês entenderam. Então, assim... Ah lá, de novo, gente. Tudo bom. Mas se eu não tivesse me permitido viver e aprender e cair, literalmente cair muito, eu não teria vivido o último ano da forma incrível que foi. Entende? Eu não teria conhecido pessoas incríveis também. Eu não teria melhorado minha saúde, né, saído do sedentarismo, emagrecido o tanto que eu emagreci. E para quem perguntou se eu fiz bariátrica, eu não fiz bariátrica, me respeita, tá? Que você não viu todo o suor que eu pinguei naquele camp, tá bom? Todos os negócios que a gente faz lá, você não viu. Então, me respeita, nada contra quem fez, mas não foi o meu caso, tá? Eu emagreci na base do suor mesmo, tá bom? Enfim. E se a gente não se permite ser ruim em algo, como que a gente vai evoluir? Como que a gente vai saber se vai dar certo ou não? Sabe, a gente perde muita oportunidade. E, enfim, aí a outra coisa também, que quando você reconhece a sua pequenez, tipo assim, nossa, eu sou limitado a isso, você aprende muito mais. E você dá espaço, sabe, para pessoas te ensinar também. E é necessário essa troca, só que exige o quê da gente? Humildade. Uma coisa que eu acho extremamente nojento, sabe? Quando eu falo da gente voltar a ser humano, é a gente voltar a ser humano melhor, tá? Não voltar a ser um ser humano escroto, não é isso. É voltar a ser um ser humano, só que melhorado, tá? Um ser humano que tem empatia pelas pessoas, que olha o outro e vê uma pessoa, não que vê, assim, né, hoje em dia, enfim, um pedaço de carne para, né, quem é solteiro, quem é dessa vida, que está nessa fase da vida. Não olhar para o outro como um pedaço de carne, não olhar para o outro como uma oportunidade, não olhar para o outro como uma utilidade, mas olhar para o outro como o ser humano que ele é, sabe? Um ser humano que tem valor, um ser humano que tem uma história. Eu vejo que hoje está tudo tão superficial que a gente esquece que, além da gente, às vezes, esquecer que nós somos seres humanos, a gente esquece que o outro também é gente, que o outro também comete erros, que o outro também tem medos, né? E que da mesma forma que eu acho, né, isso é um insight muito legal que eu tive, que da mesma forma que eu olho para minhas coisas erradas e eu fico insegura se os outros estão me julgando, eles também estão na mesma, sabe? Então, assim, se eu tô aqui com medo de ser julgada, as outras pessoas também estão com o mesmo medo de que eu tô julgando. É uma troca sempre, a gente sempre acha que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Mas, voltando na questão, o outro também é gente. E também tem anseios e medos, e a gente não respeita, a gente não vê o outro como gente. Então, a gente não consegue amar, sabe? A gente não ama, a gente nem se ama, né? Mas, enfim, amor próprio, isso vai ser um outro podcast, tá? Eu descobri um negócio muito babado sobre amor próprio. Enfim, e a gente não trata o outro como gente, com respeito, que exige, a gente quer exigir respeito e não dá, sabe aquela coisa? E, enfim, e eu acho que como a gente tem que voltar a ser humano melhorado, a gente tem que reconhecer nossas falhas, sabe? Aí entra o assunto polêmico que ninguém gosta. Se você sair daqui, Jesus está vendo, tá? Agora você escuta, porque é para você que tá... Eita! É para você que tá ouvindo esse podcast. Pedir perdão, sabe? Reconhecer seu erro e pedir perdão e perdoar também é algo que faz parte de ser gente. Mas esse também é um assunto que eu quero elaborar num outro podcast. Enfim, várias ideias aqui, gente. Mas também é algo que eu não sei quando
Isso saiu de moda, que virou cringe você pedir desculpa. Melhor é você fazer chantagem emocional, fingir que eu não fiz nada contra você e enfiar tudo debaixo do tapete. Não, não. Vamos ser maduros, vamos ser adultos e vamos reconhecer, sim, que não somos perfeitos e vamos chegar lá e falar, realmente, eu fiz merda, eu fiz coisa errada aqui. E me desculpa por isso. Se você quer ser perdoado, vai entrar um versículo aqui, Mateus 5. Se você quer ser perdoado por Deus, quem você acha que é para não perdoar seu próximo? No Pai Nosso, inclusive, fala isso, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Tudo bom? Então, assim, Deus ele só te perdoa se você perdoa o seu próximo. Eu sei, é difícil, né? Às vezes a gente não quer perdoar o nosso próximo, porque a gente tem, às vezes, até direito de não querer perdoar. As pessoas são maldosas, eu concordo com você. Mas não é sobre elas, é sobre a gente, sabe? Tipo assim, você nunca vai fazer a pessoa provar do veneno que ela jogou sobre você. E ao você tentar, na verdade, você está se envenenando, tá ligado? Então, assim, perdoa. Passou. Só tá te fazendo mal ficar remoendo e revivendo aquilo. Vou elaborar mais sobre isso em outro podcast. Mas voltando. Vamos voltar a ser gente. Só que ser gente melhorado. E eu acho incrível que quando a gente reconhece que somos pessoas e que somos limitados, isso revela a grandiosidade de Deus em nós. Porque se não fosse Ele, deixa eu dizer uma coisa para você, querido, querida, se não fosse Deus, você com certeza nem existiria, primeiramente. E você não seria o espermatozoide mais esperto. Assim, sinto te dizer, você não seria o espermatozoide mais esperto. Talvez seria outro, e você não existiria, uma versão mudada de você, sei lá, a gente pode, sabe, ficar fissurada nessa ideia por horas. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Tipo assim, ao você reconhecer o quão pequenininho você é, Deus resplandece e fala assim, sou eu na vida dele. Agora, enquanto você está sentadinho no seu lugar de eu sou, eu me basto e tudo mais, aí, né, Deus permite ocasiões, permite situações para te provar que Ele é Deus, sabe? Você é criatura, você é criação. E a gente nunca, por mais que às vezes a gente tente ser Deus da nossa vida, a gente nunca vai ser, porque, como eu disse, somos limitados. Então, que a gente venha voltar a ser humano e tá tudo bem. Você tem poros e às vezes esses poros precisam ser limpos, precisa de um skincare urgente e faz parte de ser gente. Você tem flacidez e faz parte da sua história, né? Para quem tem filhos também, cara, são marcas assim que carregam histórias, então não menospreze. Às vezes até, né, eu conheço pessoas que se cortavam, cara, isso são marcas da sua história. Graças a Deus, foi a graça dele que te manteve viva e te deu, você sabendo ou não, mas te deu um motivo para continuar vivendo. Então, vamos voltar a reconhecer que a gente é gente, reconhecer que a gente é comedor de arroz e feijão, não exigir do outro além daquilo que de fato ele pode te entregar, porque ele também é gente. Vamos ter respeito pelas pessoas, respeito e educação, por favor. Se ninguém te falou, eu estou te falando, tem educação, sabe? Coisa feia. E também, o que mais que eu ia falar? Eu acho que eu resumi bem, na verdade, aquilo que eu tinha para falar para vocês, que é sobre ser pessoas. Eu nem sei quanto tempo a gente tem de podcast aqui. Caraca, deu certinho, igual a outra vez que eu gravei que deu errado. Tá vendo? Deus é bom. Eu não sei o nosso dia oficial do Pode Crer, tá? Mas eu sei que a gente vai alinhar isso nas redes sociais. E eu tô muito feliz de estar aqui. Desculpa aí qualquer coisa, né, gente? Mas faz parte de ser gente, então você tem que tolerar, né, a minha imperfeição. Eu não consigo ser perfeita, eu não consigo conjugar verbo corretamente, e eu vou falar isso até o final, porque é uma insegurança minha. A gente talvez debata insegurança em um Pode Crer aí. Gente, muito obrigada se você assistiu até aqui. E a gente vê no próximo. Beijinhos de luz. Bebe água. Obrigada.